E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é Kaneda. Como prometido, eu tô trazendo para vocês aqui as minhas primeiras impressões dessa temporada de verão, dos animes do Japão, né? E nesse vídeo eu vou falar basicamente de dois animes que eu comecei a assistir, que é o Gate e o Houka no Yusha. Então confere aí as minhas primeiras impressões, né? O primeiro anime que eu vou falar é o Hyoka no Yusha. Já saíram 3 episódios no Crunchyroll, né? É um anime do gênero de fantasia, magia. Ele é do estúdio Passione. Ele é originado de uma light novel, assim como o Gate, né? Cara, é um anime que pega o mundo de RPG, uma aventura muito básica, digamos assim, uma coisa muito comum que a gente já viu num mundo de fantasia, onde existem deuses, guerreiros e os escolhidos. Existem os 6 escolhidos para lutar com um grande demônio que está aterrorizando aquele reino. Então é um anime muito simplesinho na sua essência, né? Mas para quem gosta de RPG, para quem gosta do mundo de fantasia, assim como eu acho que vai gostar muito desse anime porque ele tá muito bem animado, ele tá muito colorido, ele tá muito vivo. E o primeiro episódio ele cativa pelo seu protagonista, né? O protagonista é o Adlet Meyer, um nome meio bizarro aí, mas ele é um personagem que ele diz ser o homem mais forte do mundo, mas na verdade ele não é. Ele é um cara muito, como é que eu digo? Ele é ágil, ele é esperto, ele tem estratégias. Então, essa primeira batalha do primeiro episódio, em que começa o episódio já mostrando a cerimônia de premiação para ver quem vai ser o escolhido e quem vai lutar com a princesa do reino local ali, que é a Nastânia, um nome assim. O cara se intromete, né, mostrando que ele tem personalidade, que ele se acha o fodão, então ele se intromete na batalha dos dois caras ali, e é uma batalha bem legal. Ele mostra várias artimanhas ali para ganhar o duelo, e mesmo assim ele acaba sendo preso. E é legal toda a filosofia, a conversa dele com a Nastânia, né? Então é legal ver que esse protagonista ele tem um mínimo de carisma o suficiente para que você tenha interesse em continuar assistindo esse anime. Eu gostei dele, da participação dele, gostei principalmente no momento em que ele estava preso, a vontade dele de querer sair, ele se curando e ele marcando os dias que ele ficou lá e ficou dia pra cacete lá. Isso é legal, mostrou um carisma do protagonista, que é uma coisa muito importante em qualquer anime, né, em mangá. E a relação dele com a Nastânia, né, nessa conversa enquanto ele estava na cadeia foi uma coisa bacana porque abriu os olhos dela, né? E quando tem o resgate dele ali no meio do episódio, no meio pro final do episódio, pode parecer meio abrupto, mas no segundo episódio, eu não assisti inteiro, mas no segundo episódio o anime ele vai construir um pouco melhor a relação dos dois e por que ela fez aquilo. Então é um anime que me interessou muito, apesar dessa essência muito básica, é uma essência muito simples do mundo de fantasia, mas é interessante a gente ver como trabalhar esses personagens nesse cenário, porque na verdade a grande questão aqui não é a trama política, não é a trama mágica do mundo, não é a guerra. Não. Pelo que deu para perceber, o grande foco vai ser o relacionamento dos personagens, vai ser a forma com que esses 6 heróis vão interagir entre si, vão ter batalhas que foram bem animadas, como foi bem animado esse primeiro episódio. Eu acho que as próximas batalhas serão bem animadas. Então não é um anime que você pode esperar uma trama revolucionária ou algo muito diferente ou original. É um anime que está fazendo arroz com feijão do mundo de fantasia bem feito, mas que tem pelo menos o personagem principal como carismático, a menina é carismática também. Eu quero acompanhar os próximos episódios, eu só vi um episódio e meio, acabei dormindo, mas cansaço, não porque o anime é ruim. Mas muito bom, muito bom. O Houka no Yusha, gostei muito das cores, cara. As cores com que estão apresentados na tela é muito colorido, é muito bonito você ver o anime rodando, né? Você vê os personagens passeando por aquele cenário, principalmente no segundo episódio. Tem várias tomadas do cenário, tudo muito colorido. Então eu quero ver a variedade aí de cenários, eu quero ver essa variedade com que a obra vai tratar esse mundo. Eu espero que tenha mais alguns conflitos
com o surgimento desse arquidemônio, e porque deu para perceber que o protagonista ele tem um motivo em especial por querer derrotar esse arquidemônio, né? E por ele ter sido escolhido depois, é mais uma confirmação de que ele realmente precisa derrotar o arquidemônio. Mas eu acharia interessante, querendo mudar a história do anime, eu acharia interessante se o protagonista não fosse um dos 6 heróis. Já pensou se o anime se passa com o conceito de que 6 heróis têm que derrotar o arquidemônio e tem um moleque aleatório no meio que é o protagonista que não é um dos 6 heróis? Eu acharia interessante ver essa dinâmica de um personagem que não é o escolhido estando lá na guerra, né, nessas batalhas. Mas não, o anime está seguindo bem o básico, arroz com feijão, então deu poder pro moleque, deixou ele ser um dos 6 heróis e fala, vai lutar com o arquidemônio, que é o que você quer, e conclui logo essa sua aventura. Então é um anime basicão, fazendo arroz com feijão bem feito do gênero fantasia. Gostei muito da animação, por conta disso eu quero continuar a assistir, e eu acho que para quem gosta desse gênero tem que dar uma chance, aproveitar que o anime é curto, tem só 12 episódios. Bom, falar agora de um anime que me surpreendeu muito, que eu achei que ia ser uma pegada mais Hoka no Yusha, que é um gênero de fantasia também, só que eu achei que o Gate, eu achei que ele seria mais bobinho. Eu não achei que o anime seria tão sério e tão dramático da forma que foi. Eu vou falar por que eu acho que foi dramático, mas assim, a ideia de Gate é que surgiu um portal entre dois mundos totalmente diferentes e houve uma invasão de monstros e seres mágicos aqui na Terra, mais especificamente no Japão, só lá, né? O governo japonês acaba tendo que se defender desse ataque e as armas de fogo são muito efetivas. Você dá um tiro, realmente atravessa o escudo e mata dragão e etc. O exército japonês pensa de uma forma muito gananciosa e como o ser humano naturalmente é, de nós vamos entrar naquele portão e vamos conquistar o outro lado e pegar os recursos de lá e foda-se. Então o governo japonês manda o exército lá para fazer essa conquista do local. Já estão disponíveis 3 episódios no Crunchyroll, não tem o número total ainda definido, né? Só lembrando, esse anime é do estúdio A1 Pictures e é baseado numa light novel, esqueci de avisar. E eu gostei muito como o anime está tendo calma para tratar de vários assuntos muito polêmicos e interessantes nesse anime. Lógico, ele tem que cativar o público que o otaku japonês, então colocou um protagonista otaku, não só um protagonista, como o escudeiro dele, o amigo dele também é otaku, então os dois estão na mesma tropa no exército, então eles ficam interagindo entre si. Tirando essa questão, o anime ele começa a tratar de assuntos sérios, como foi muito inteligente no primeiro episódio ter o governo japonês, né, com essa ambição e não, vamos mandar o nosso exército para lá, vamos, né, dar o troco, né, como que eles invadem o nosso território, a gente tem que nos defender e manda o exército lá. E no segundo episódio mostra o oposto, mostra o reino mágico que tentou uma conquista, né, no novo cenário, foi totalmente dizimado, derrotado, e o rei desse novo reino, desse reino que a gente acaba de conhecer, nesse mundo mágico, ele tem que lidar com um inimigo totalmente desconhecido, né? Essa magia de ataques à distância, que são os tiros, né? E aí ele acaba fazendo toda uma trama política de colocar os seus adversários de reinos vizinhos para atacar os inimigos humanos e do exército, né? Enquanto o reino dele fica só esperando os outros ser dizimados. Então, tem essa visão também do mundo mágico, da política desse mundo mágico, que está rolando em paralelo com a trama política do Japão, porque os Estados Unidos viu que o Japão enviou o exército pro portal e pensou, pô, o Japão vai conquistar os recursos do outro mundo e eu vou ficar só olhando, né? E aí o conselho lá americano falou, não, então deixa os japoneses fazendo isso porque vai dar merda e aí a gente não vai ter culpa porque a gente não tá participando, então deixa os japoneses se ferrarem lá. Então tem duas tramas políticas rolando no reino mágico, onde o rei tá tentando se defender de um exército, de um inimigo totalmente desconhecido por ele, e além de políticas internas dos membros do conselho tentando tirar ele do poder porque ele está cometendo erro de estratégia, né? Ele mandou matar os reinos vizinhos e tal. Então
tem essa trama política dos dois lados que eu gostei muito de ver. Eu estou interessado em ver como que isso vai ser feito, né? E principalmente pelo fato de que o anime está deixando bem claro que a guerra é uma merda. A gente no segundo episódio começa a se importar com os personagens desse reino mágico, né? Porque no primeiro episódio você pensa, puta, bando de filha da puta, os caras invadiram o Japão lá, começou a matar um monte de gente. Aí depois a gente vê o outro lado. Os caras lá do Reino Mágico, pô, os caras invadiram o nosso território, vamos mandar uma tropa de 100 mil homens, aí 60 mil morrem numa bomba que os caras jogam. Aí, puta, que coisa maluca é essa? Que mágica é essa? E aí a gente começa a se importar com os personagens que vão morrendo nesse segundo episódio, porque os dois lados estão perdendo vidas, os dois lados estão em situações que não gostariam de estar. O protagonista, ele a todo momento ele fica martelando, eu sou humano, eu sou humano. E isso é uma mensagem de o anime tá tentando mostrar, cara, você diz você é humano, mas o anime está mostrando que todos ali são humanos, todos ali são iguais, apesar de gênero, raça, de morar em mundos de universos paralelos diferentes. É uma mensagem muito clara de que o protagonista está chamando essa humanidade para ele, para mostrar para a gente que, cara, todos somos humanos, né? Então essa guerra é prejudicial para o Japão, prejudicial para o mundo mágico, é prejudicial para todos. E mostrar o dragão lá invadindo a vila, tacando fogo em tudo, destruindo a vila, e o personagem principal, que é o Itami, que é o otaku tal, que é o principal do anime, ele se importando, ele, caramba, esse pessoal que eu não conheço tal, eles, pô, a vila foi destruída, né, eles acharam uma elfa nessa destruição da vila, então, pô, resgataram a elfa tal, então tá reunindo no final do terceiro episódio, reúne toda a equipe principal, digamos assim, do anime, onde tem a elfa, tem a Lolita lá, que é uma deusa malucona que sai matando todo mundo. Então é interessante, um anime que está tratando a parte da guerra muito crua, sabe? Você vê os personagens, o sangue, assim, a forma com que a humanidade que tanto o protagonista fala bate totalmente em contrapartida com essa violência que é demonstrada na guerra e na perda das pessoas ali, né, presentes da vila e que aconteceu no primeiro episódio no Japão. Então, eles não economizaram cenas dramáticas nessa parte para você se importar com essa guerra. Me surpreendeu, eu achei que eles iam dar um tom leve, um tom de aventura, sabe? Seres mágicos surgiram, então vai ter uma amiguinha elfa, vai ter uma amiguinha Lolita lá, guerreira, e a gente vai se juntar e defender o Japão. Eu achei que ia ser uma coisa muito leve, e não está sendo. E isso é legal, me surpreendeu esse tom de humanidade que tanto o protagonista diz a todo momento. Então, é um anime que você termina de ver o episódio, você pensa um pouco, você para, dá aquela caramba, né? Que é uma merda, a guerra é uma merda, e esse anime tá jogando isso na nossa cara de uma forma tão clara e objetiva, principalmente por intercalar as partes políticas dos dois reinos, dos dois mundos, né? Não reinos, dos dois mundos, e deixando bem claro que ambos os mundos têm os mesmos conflitos, os mesmos tipos de pessoas, os mesmos tipos de intrigas, então por que guerrearem entre si, né? E o tom que eu achei curioso da arma de fogo ser muito eficaz contra magia, contra seres mágicos, principalmente pelas armaduras desse mundo mágico terem proteção. Então é um tom interessante, é bastante. Eu gostei muito desse anime e recomendo para vocês refletirem um pouco sobre, apesar do anime tentar, o anime ele consegue jogar tons de comédia, consegue jogar tons de brincadeira para aliviar nos momentos certos, mas o anime fala de um assunto sério e eu gostei. A animação de batalha, principalmente no terceiro episódio do dragão, tá muito bem feita, ficou muito emocionante. Eu vendo aquele dragão gigante de fogo lutando contra os caras no carro lá, se esquivando das esguichadas de fogo do dragão, é emocionante. É muito bom de ver isso. Eu gostei desse anime pra caramba. Sexta-feira o Kitsune vai fazer a review dele de um anime da temporada passada. Eu não sei qual é. E o meu próximo vídeo eu vou falar sobre... Ou eu vou falar sobre o Dungeon Nideai, né, a minha review. Ou
do Steins Gate. Então, acompanhe o VideoQuest, se você gostou, comente, dá like, compartilha. Vamos trocar umas ideias sobre os animes dessa temporada. Grande abraço a todos, fui, valeu!